Porque Cristo ensinou sobre reino. Leia para mim, Larissa. Um dos motivos pelo quais Jesus ensinou sobre o reino é o princípio por ele estabelecido, que serve para afirmar a estrutura espiritual da igreja para receber o poder e a glória de Deus. Em outras palavras, quando a igreja entra no entendimento do reino e passa a vivê-lo, o poder e a glória de Deus, por meio do Espírito Santo, são assentados sobre a terra, trazendo milagres e inúmeros recursos espirituais, levando a graça divina para a humanidade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. O reino é o governo invisível de Deus. Ele é sobrenatural e espiritual, mas foi estabelecido entre os homens. Romanos 14:17. Todavia, é o Espírito Santo que traz e manifesta esse governo invisível de Deus por meio de seus representantes, que somos nós. Ou seja, temos a graça de reinar com autoridade espiritual, moral e física pelo poder do Espírito de Deus. E isso se dá pelo fato de o reino de Deus não se tratar de uma democracia, um sistema em que se governa por meio do voto. Para ter autoridade nesse reino, é preciso nascer dele e ser um cidadão dos céus. Maravilha, né? Somente assim teremos os mesmos direitos de Cristo. Somente assim teremos os mesmos, fala, mesmos direitos. Fala, só um cidadão do reino que tem os mesmos direitos. Não estou falando de uma pessoa que quer ser só membro de uma igreja, eu estou falando que é cidadão do reino de Deus, cidadãos do céu. O que significa ser cidadão dos santos? Lê para mim, Larissa. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Significa que temos direito a tudo o que Jesus conquistou na cruz. Reinamos com Cristo. A graça do Espírito Santo é a nossa habilidade sobrenatural de viver o reino, o poder e a autoridade para manifestá-lo. Lucas 9:1. Como já vimos, o apóstolo João nos ensina que Deus fez de nós reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. Ele deixa claro que não entramos no reino simplesmente por vontade própria, mas pela transformação do coração, pela virtude do Espírito Santo. Somente por meio do arrependimento e do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus, passamos a fazer parte do reino de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Só daqui, obrigado. Vamos lá. Então, o que significa ser cidadãos dos santos? Significa ter os mesmos direitos que Cristo conquistou na cruz, e não só na cruz, mas através da ressurreição. Ponto 1, para você poder entender, na cruz você conquista perdão dos pecados. Fala, perdão dos pecados. Eu conquistei na cruz. Fala, eu conquistei por intermédio da cruz de Cristo. Fala, justificação. Eu conquistei por intermédio da ressurreição. Muitos cristãos só se identificam com a cruz. Só querem perdão dos pecados. Mas só na ressurreição que habita o poder. O poder do Espírito Santo e a justificação foi dado na ressurreição. Você pode ter sido perdoado dos seus pecados, mas justificado significa ter os mesmos direitos, ter os mesmos acessos. Uma coisa é eu chegar para você, pastor Jadson, tá bom, eu te perdoo. Te perdoo. Vamos supor que você me devia, tá? Eu te perdoo a tua dívida. Tá bom, tá perdoado. Obrigado. Vamos supor que você trabalhava para mim, vamos supor. Eu te perdoei dos pecados, perdoei tua dívida. Mas não significa que você está justificado. Simplesmente te perdoei e não te dei justificação. Significa, quando eu estou te dando justificação, eu estou não só te perdoando tua dívida, mas eu estou te restituindo você e te dando os mesmos direitos que você tinha antes. Entende isso?
Você está recebendo os direitos que ele deu na justificação. Então, quais são os direitos que Cristo conquistou na justificação por meio da ressurreição? O trono, o reino, o poder, a glória. Entende? Você tem que vencer todo tipo de condenação contra você. Embora você saiba que você foi perdoado dos seus pecados, porque você ainda se sente condenado às vezes? Porque você se sente que você sempre tem que procurar uma justificação em você, algo que justifique você, algo que justifique aquele perdão em você. Existe um sentido dentro de nós que nós vamos, isso vai apagar, Deus vai remover isso de você. Eu lembro situações da minha vida assim, eu tenho até alguma coisa que aconteceu comigo esses dias, foi até interessante, eu estou tentando lembrar o que foi. Que qualquer coisa que tente me trazer contrariedade, ou trazer qualquer tristeza no meu coração, alguma coisa que me entristeça, o anjo do Senhor ele aparece a mim, ele fala algo para mim e quebra rapidamente aquilo ali. Rapidamente. Eu lembro um dia que eu tive uma experiência, alguma coisa me entristeceu muito profundamente. Eu não sei se foi alguma coisa que eu fiz, eu não lembro se fizeram contra mim, só sei que eu tive que perdoar. Mas me doeu muito. Eu vi que, de repente, eu estava em oração, e eu estava com aquela tristeza. Que aquele anjo apareceu para mim em espírito e falou: aqueles que já foram justificados, não tem mais condenação. Na hora, todo aquele sentimento contra aquela situação, ou contra mim mesmo, passou diante de mim. Toda tristeza, qualquer coisa que tinha me sumiu instantaneamente. Sabe, quando você andar na posição de governo espiritual, você não vai ter tempo para ficar se lamentando de coisas que Deus já te perdoou, já te limpou. Você vai ter que andar na justificação completa. Qualquer brecha que o diabo encontrar em você que te condene, ele vai usar com todas as forças contra você. Você tem que estar convicto e pleno de tudo que Deus te colocar você para fazer. Tem ambientes que Deus foi, olha só, Deus foi me tratando, me treinando. Eu lembro uma coisa muito importante, para vocês prestarem atenção nisso aqui, que um dia eu vi um ser. E havia um bonequinho, um fantoche. E cada dedinho daquele fantoche tinha escrito uma coisa. Pecado, desobediência, tal, cada coisa. Aí quando aquele ser apertava, aquele demônio apertava o dedinho, aquele fantoche fazia algum tipo de movimento. Aí eu lembro que um dos dedinhos era... Ah, não, lembrei. Cada fantoche era uma pessoa. Eu estava num ambiente vendo. Aí aquele trono, aquele principado ficava assim, ó. E cada pessoa tinha um nome de um tipo de pecado, de iniquidade. E ele ficava assim, ó. Mexendo, controlava. Aí eu via um fantoche. Esse fantoche não tinha nenhum controle em cima. Mas estava escrito nesse fantoche justiça própria. E quando aquele trono, aquele demônio ele vinha, ele não conseguia fazer isso aqui. Mas ele apertava no dedinho do fantoche também. E a boquinha dele fazia assim, ó. Eu voltei em espírito. Eu falei, Deus, o que você quer falar comigo? Eu lembro que isso faz uns 4 anos atrás. Aí o Senhor falou para mim assim, isso é você. O que não tem controle, Satanás não tem controle nenhum na sua vida. Mas você ainda tem muita justiça própria que eu vou precisar tratar que ele usa contra você mesmo. Eu falei, Senhor, me ensine. Aquilo me doeu. Ele me levou numa profundidade. Que eu vi com o mesmo trono que fazia isso aqui com as pessoas, que tinha controle por causa da iniquidade. Ele não tinha controle contra mim. Mas tinha uma coisa em mim, justiça própria. Você pode adquirir justiça própria, mesmo crescer na justiça de Cristo, você pode tomar para você e se esquecer que é Ele que está te dando, que é dele. É nisso onde há muitos tropeçam, esses tronos de engano derrubam as pessoas na batalha espiritual. Você se auto-justifica, você se acha bom, você acha que você sabe, você acha que você está na sua razão, o que você está fazendo, você está pecando. É vir um pecado grave contra você. E quando Deus me deu aquela revelação, eu parei. Eu falei, estou entendendo, porque eu não estou vencendo essa batalha espiritual. Porque ainda há muita justiça própria em mim, eu vou ter que desfazer dessa justiça. Tu é que justifica todas as coisas. Eu não sou juiz de ninguém. É o Senhor que julga todas as coisas. E dali eu comecei a vencer aquele tipo de batalha. Comecei a vencer. Comecei a crescer na justiça do Senhor.
e observar o que era dele e o que era meu. Isso me trouxe muitos benefícios e mais paz na minha vida, da glória a Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu pegava o que Deus está falando com você. Deus não permitiu entrar nisso em vão. Tem muita justiça própria em vocês para ser removida ainda. Vamos lá. Escute muito bem o que eu estou falando para vocês. Ser cidadãos dos santos. Um dia que você estiver orando, faz esse teste. Senhor, eu sou cidadão dos santos. Eu tenho os mesmos direitos que o Senhor me concedeu. Eu quero a sua justiça na minha vida nessa área. Eu quero a sua provisão. O Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. O Senhor se fez injusto para que eu fosse justo. O Senhor se fez pecador para que eu fosse justificado. O Senhor se fez enfermo, carregou minhas enfermidades, doente para que eu fosse curado. O Senhor se fez pobre para que eu fosse enriquecido. O Senhor se fez maldição para que eu fosse abençoado. Senhor, eu quero a sua justiça, o meu direito. Eu quero os meus direitos. É seu direito, você é seu direito. Fala, é os meus direitos. Fala, estou requerindo os meus direitos. Sabe, não é como aquela forma religiosa errada que você coloca Deus na parede e tenta cobrar ele alguma coisa. Não, você está só reivindicando com humildade diante dele. Deus, eu não admito que Satanás tenha na minha vida aqui. Tu me deste isso. Execute segundo a tua justiça a meu favor. O Senhor carregou sobre si as minhas dores, minhas enfermidades. Eu não vou ficar enfermo. Abre o caminho para minha cura. Você pode receber cura de maneira sobrenatural e Deus pode te dar cura de maneira natural. Pronto, como Deus já me deu muita cura de maneira natural. Mudando meu hábito alimentar, me dando entendimento da alimentação e outras coisas, médicos, coisas assim, me ajudaram muito. É teu direito, fala, é meu direito. Características do reino de Deus. O reino de Deus é sobrenatural e espiritual. Significa que representamos um governo que não é dessa terra. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o reino não é daqui. Esse reino não é constituído apenas de palavras, mas sim de poder. 1 Coríntios 2, 4, 5, Paulo diz, não preguei o evangelho de pessoas de palavras de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas de poder. Fala, o reino de Deus sem poder não é reino. Repita comigo, o reino de Deus sem poder não é reino. Nenhum reino sem poder é reino. Todo reino tem que ter um poder que o respalda. Qual é o poder do governo brasileiro, do reino de Lula? É a sua força, das suas leis. É a força do seu exército. Qual é o poder que respalda um guarda de trânsito? É o Detran. O guarda ele não tem autoridade, ele tem autoridade, mas ele tem um poder que respalda ele. Está usando autoridade, ó. Ele apita, tu tem que parar. Porque ele é uma autoridade. Mas se essa autoridade não tivesse um poder que respaldasse ele nunca seria uma autoridade. Poder e autoridade não se dividem. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 10, ok? Lucas 9. E eis que vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar as enfermidades, todas as enfermidades. Você tem que entender, repita comigo, a autoridade sem poder é vazia. Fala, é destituída. Ok. Poder sem a justiça significa que ele é feitiçaria. Ok? Ele é maléfico. Quando existe um órgão que tem poder, ok? Mas se não tiver justiça, vai trazer destruição. Ok? E o que é autoridade? Autoridade é exercitar governo sem precisar usar o poder. Sabendo o poder que você tem, quem você é. Ok? Há momentos que eu estou expulsando demônios que eu uso só autoridade. É o suficiente. Mas há poder que tem momentos que eu sou obrigado a usar o poder. Tem que bater. Tem que arrancar algo. Tem que usar o quê? A força do poder de Deus. Quem está me entendendo? Ok. A glória. A glória de Deus, quando ela está envolvida na sua vida, você tem uma total dependência da autoridade e do poder dele. As duas coisas encontrou um equilíbrio, mas não só isso. Você vai ter que ter a fé.
Vai ter que encontrar um equilíbrio perfeito entre essas coisas na sua vida. A unção e vamos colocar unção e fé para você poder entender. Lá no módulo nós vamos ensinar sobre isso. Que a dimensão da glória vai exigir que você cresça no poder, mas que você cresça na fé. A sua fé tem que ser tão grande como a dimensão de poder que você tem. Quando as duas coisas crescem junto, e quando eu falo fé, você não pensa em fé como justiça, obediência, ok? Mandamentos. Está tudo dentro do complemento da fé. Fé sem os mandamentos é fé? Fé sem obediência é fé? Fé sem revelação é fé? Fé sem justiça é fé? Não, não é fé. Ok? Então, quando o seu nível de fé, estou falando do seu nível de poder e seu nível de fé estão equilibrados na tua vida, significa que você pode entrar na dimensão da glória. Você amadureceu. Ok? E quando você está na dimensão da glória, significa que o reino de Deus, que o poder, a fé, a sua unção se tornou uma habilidade contínua da sua vida, tão contínua que você não se separa mais de você. Sabe, o teu estado de alma, teu estado de consciência, teu estado de coração, ele adquiriu uma constância profunda no reino de Deus. A dimensão da glória vai andar com você. Os anjos vão andar com você, porque agora você, de fato, não fica brigando mais com quem você é. Você entrou no seu desígnio. O reino, o poder e a glória está sobre você agora. Amém? Ok, agora de contínuo em contínuo, a tua transformação será muito profunda, de glória em glória. Teu nível de transformação será absurdo. As pessoas vão te olhar hoje de um jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito, depois de outro jeito. E vai assim, vai embora. Eu, por exemplo, na minha vida, eu me reconheço quando eu mudo muito rápido. Totalmente rápido. O ambiente da revelação, da palavra, tudo muda muito rápido, porque estou andando na dimensão da glória. Transitamos muito rápido na dimensão da glória. Ok? Então, apruma a tua vida totalmente dentro da dimensão da fé e totalmente na dimensão da unção. Ou seja, opere no teu chamado, no teu ministério, que a dimensão da glória está vindo sobre a sua vida, da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus.